pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta a esse canal, tá? Esse ano vai ser um ano de muitos vídeos aqui interessantes, estou tentando preparar vários conteúdos aqui para vocês. E eu tenho um aviso para vocês que aqui no canal vai ter vídeo toda quarta-feira, tá? A não ser que uma catástrofe aconteça, toda quarta-feira vai ter vídeo aqui. Então não deixe de dar uma passadinha aqui sempre na quarta para aprender algo novo, tá bom? No vídeo de hoje especificamente a gente vai começar já com tudo aqui, aprendendo um pouco sobre Flexbox, tá? Que vai ser um conteúdo muito importante, tanto no desenvolvimento das suas aplicações web aí para o CSS, mas, pasmem, né? Para o desenvolvimento das suas aplicações Flutter também, tá? E quando eu for falar de Flutter, sobre o layout no Flutter, eu vou voltar para esse conteúdo aqui, tá certo? Bom, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer aqui é uma comparação dessas formas de dispor os elementos, de fazer o layout da aplicação, tá? Que é o display. E a gente vai conhecer também aqui algumas propriedades do Flexbox, né, que vão te permitir fazer alguns layouts bastante complexos e muito bem dispostos na sua página. Bom, então tá aqui a página, eu tenho alguns exemplos. Eu tenho um exemplo aqui de bloco inline, para a gente entender um pouco sobre o que é isso, para quem ainda não conhece. Eu tenho aqui um exemplo de Flexbox, né, um Flexbox bem simples, a gente vai tratar ele um pouco aqui para deixar ele mais ajustado na nossa página. O código dessa página aqui, que mostra esses exemplos, está aqui, tá bom? Então, HTML simples, eu tenho uma lista não ordenada aqui, eu tenho aqui alguns textos, e eu tenho aqui o nosso Flexbox, tá? E aqui eu tenho algumas estilizações CSS, alguns variáveis foram definidos, alguns estilos do field set, ali só para ele se passar do outro, e o box, né? O box aqui é essa caixinha verde, e o highlight é o que faz esse destaque aqui no texto. Bom, basicamente é isso que a gente tem, né? Nada de muito sofisticado, a gente vai só entender agora como que as coisas funcionam. Bom, então vamos falar um pouco sobre o posicionamento de elementos aqui dentro do CSS, tá certo? Basicamente a gente vai ter aqui, pessoal, 4 ou 5 tipos de posicionamento, né, mais utilizados aí. A gente tem o posicionamento em bloco, tá? Que ele ocupa um bloco na página, inline, onde ele vai ficar inline com os outros elementos. Você vai ter uma forma de dispor seus elementos em tabela, mas esse aqui eu realmente não vejo muita vantagem, porque se for para ser assim, você coloca em tabela mesmo. Claro que é um pouco mais sofisticado, mas eu não vejo ninguém usar muito. E você também vai ter os elementos posicionados na sua página, que você vai dar um position ali e vai jogar ele numa posição específica, vai tornar ele fixo, vai dar um stick nele. O stick também que é bem interessante, bem legal, faz um efeito bem bacana, tá certo? Então é basicamente isso, e você tem a forma de layouts flexíveis, né? Aqui na página do W3C, inclusive é muito bom a gente ler a documentação. Ele explica bem detalhado, né, como que funciona aqui o Flexbox. Ele chama o que ele trata aqui como Flexible Box Layout Module, tá? Então ele vai explicar aqui algumas propriedades, né, como que ele vai se comportar com itens posicionados absolutamente, com margins e paddings, com os index, tá? Mas a gente vai tratar aqui do Flexbox de uma forma um pouco mais simples. Se você quiser um pouco mais de detalhe, esse site aqui é maravilhoso, eu vou deixar ele na descrição aqui no comentário fixado, tá bom? Bom, então já expliquei muito, a gente vai agora ver como está funcionando isso aqui. Essa aqui é uma forma de demonstrar como que funciona o layout em bloco, tá certo? Então, para você ver, eu tenho aqui uma lista, né, uma lista não ordenada, onde cada elemento dela, cada LI, está com display block, que é o padrão de um LI, tá? Então, para você entender, quando você tem um elemento com display block, ele vai ocupar todo o espaço aqui horizontal que ele tem disponível, tá? Então, uma div, por exemplo, é um elemento que é padrão ser block, né? Então, quando você coloca uma div, automaticamente, se tiver algum texto do lado, ele já vai para baixo, tá? Isso é bem normal, porque como ela é block e o texto livre no HTML ele é inline, ela vai ocupar o espaço todo, então o texto vai ter que ir para baixo, tá? Então aqui é uma lista, ó, com itens todos em bloco, tá bom? Aqui abaixo eu tenho um exemplo com texto, só para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Então eu vou ficar alternando aqui entre a página e o código. Como você viu, eu tenho uma lista não ordenada, nada de extraordinário, só uma lista mesmo com vários divs box, tá? E aqui eu tenho um texto, ó. Se você ver, eu tenho uma div com um texto, e dentro desse texto aqui, né, eu tenho um span que está com highlight, tá bom? E eu tenho aqui uma outra div com um texto ainda, e só que dentro desse texto, ao invés de um span highlight, eu tenho
um parágrafo, tá? Então tem uma tag P aqui. Na renderização desse texto aqui, você pode ver o seguinte, ó, essa parte é inline, a parte do span ela fica inline com o texto, ó, tá bom? E a parte do parágrafo ela não fica inline. A ideia aqui, digamos se eu quisesse colocar um do lado do outro, mas não funciona com o parágrafo porque ele é bloco. Então o que ele faz? Ele ocupa todo o espaço que ele tem na horizontal. Então ele vai ocupar todo esse espaço, logo ele vai quebrar o texto. Ó. Então ele era para ele seguir aqui, mas ele caiu para baixo. E mais sobre o bloco aqui, você viu que eu coloquei um BR para dar uma quebra, mas isso aqui é desnecessário, né? Eu coloquei mais para dar um espaço. Como eu falei, divs são elementos de bloco, então ela já vai ficar uma sobre a outra, sem nenhum problema. Bom, e sobre essa lista, né? Quando eu estava aprendendo a desenvolver páginas, eu olhava muito o código-fonte de outras páginas para ver se eu conseguia ter algum insight, aprender uma coisa nova, né? Que eu não tinha aprendido nas aulas que eu tinha visto, nem nos projetos que eu tinha participado. E eu via muito que aqueles menus drop-down, né? Que a galera fazia muito, era feito com o L, tá? E eu ficava bastante curioso de entender como que funcionava, porque sempre que eu colocava um L, ela sempre ficava um abaixo do outro, né? E aqui é bem legal, da forma que você faz aqui, ó. Dentro da LI, basta que você coloque aqui um float left, né? Quando você coloca um float left aqui, ele já vai ficar, ó, lateral. Todo mundo vai para esquerda aqui no caso, né? Se você colocar float right, ele vai para direita. Mas olha o problema aqui, ó. A gente viu que o nosso texto ele ficou aqui do lado. Quando eu executo um float, né, ele vai ocupar só aquele espaço que tem conteúdo. Então o texto que estava aqui, ele já veio para o lado por causa do float que foi aplicado. E aqui, ó, embora o nosso parágrafo esteja um bloco, ele ficou abaixo das nossas caixas, tá? Que seria o nosso menu. Isso aqui realmente é um problema, então é bem complexo, é bem mais complicado de trabalhar com isso aqui. Uma forma fácil de resolver isso aqui é a nossa UL aqui, a gente colocar um height aqui, né, de 120 pixels, digamos, tá? E ele já vai ocupar esse espaço como se fosse um menu, tá? E aí tudo volta ao normal, tá bom? É só por conta que ele não tinha altura mesmo, tá certo? E aí a UL não estava ocupando o espaço dela, tá bom? Então é basicamente isso aqui, né? Só um exemplozinho bem comum que era utilizado bastante, acho que hoje ainda de desenvolvimento de menu e utilizava o L. E agora nós vamos, senhoras e senhores, para o card principal aqui, né, como se fosse uma luta de UFC. O nosso foco aqui é o Flex, né, o Flexbox, e aí a gente vai entender um pouquinho como é que esse cara funciona, tá certo? Se você ver que eu tenho já aqui no nosso field set, ó, mais bosses, tá? Para a gente poder trabalhar isso aí, tá? Mas basicamente o Flexbox ele vai te dar um poder de desenvolver esses layouts mais complexos de forma mais flexível, tá? Perdão aí a brincadeira, né? De forma simples e rápida. Então você vai jogar aqui, vai dizer que é flex e vai configurar apenas algumas coisas para ajustar aí a tua disposição de elementos, tá certo? Então vamos aqui para o nosso código. Aqui é muito mais simples, tá? Eu tenho apenas uma div com outra div dentro. E essa div eu dei uma classe de flex container. E flex container ele tem só o seguinte: display flex até então. E cada div, né, primeiro filho de flex container, vai ter uma margem de 6 pixels aí, só para dar uma diferenciada. Deixa eu tirar isso aqui que eu estava só testando. E só para ficar espaçado assim, tá certo? Então a primeira coisa que a gente consegue observar é que para criar um flex container, eu tenho que utilizar display flex. Se eu tirar isso aqui, ele já vai ficar em bloco. Como eu falei, divs são blocos. Então jogo display flex, ele já vai ficar aí na linha, né, que é o padrão da direção do Flexbox. E a gente já quer a nossa primeira propriedade, que é o Flex Direction, tá? O Flex Direction aqui, ele define a direção que o Flexbox vai estar sendo disposto. Então eu posso ter linhas, eu posso ter linha reversa, coluna e coluna reversa, tá? Então se eu colocar aqui coluna, por exemplo, ele já vai dispor os nossos elementos em coluna. Tá? E você pode achar que isso aqui é simplesmente colocar divs uma abaixo da outra, mas a gente vai ver que na verdade não. E se eu coloco row reverse, ele vai colocar as em linha, só que reversa. Como que a gente consegue ver isso aqui? Na minha div aqui, a última, eu vou colocar um número aqui, sei lá, número 10. Como você pode ver, ó, o 10 está aqui, ou seja, essa aqui é a última div, tá? Mas ela foi lá para frente, ou seja, ele inverteu essa ordem, ele coloca em linha e inverte. Se eu colocar só row aqui, row, na verdade, ele vai colocar o nosso 10 lá para o final, que é onde ele devia estar de fato. Na coluna da mesma forma, então ele vai de cima para baixo, é o padrão, column, tá? E column reverse, ele vai inverter essa ordem. Então, primeira propriedade, Flex Direction.
A segunda propriedade que a gente vai ver aqui, já está aqui também, ela é aplicada também no Flex Container, que é o Flex Wrap, tá? O Flex Wrap, ele vai definir se o Flex ele vai, digamos, vou falar de uma forma mais simples aqui, quebrar ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Você percebe aqui, ó, que o nosso Flex ele tem muitos elementos e ele não vai conseguir aqui, ó, comportar dentro do nosso Flex Container. Porque é uma coisa que eu não expliquei. O Flexbox ele é maravilhoso porque ele vai dispor elementos no espaço que ele tem, tá? Então, por isso que ele coloca todas as caixinhas um perto da outra aqui. E ele vai dispor isso de forma, da melhor forma possível, tá certo? Então, ele está passando aqui, ele está passando do ponto porque ele não cabe no container. Então, uma forma de você sanar isso aqui é wrap, tá? E o que é que ele vai fazer? Ele vai literalmente quebrar. Então, ele vai vir, não cabe mais aqui, eu vou jogar para cá, tá certo? É isso que ele está fazendo aqui. Bom, e você também tem o wrap reverse, tá? Que ele vai só quebrar de outra forma. Então, ele quebra em cima, ou seja, ele vai tentar colocar todos, não cabe. Mas cabe todos no espaço, ele joga para baixo e o que caiu ele joga para cima, tá certo? É só o inverso do que aconteceu com o wrap normal, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos entender como alinhar esses elementos dentro do nosso Flex Container, tá? Porque você vê que eu tenho um Flex Container aqui, ó, ele ocupa isso aqui, mas ó, como ele quebrou, ficou esse espaço aqui no final e tá bastante estranho. Digamos que eu quisesse colocar isso aqui bem no centro, tá? E a gente vai entrar aqui na propriedade Justify Content. Tá? O Justify Content ele recebe algumas propriedades como FlexEnd e FlexStart, né? FlexEnd para colocar no início ou no final, FlexStart no início. Você também tem Center e algumas outras aqui, mas essas são as principais, tá certo? Vou colocar aqui no centro, tá? Para a gente entender aqui como é que fica. Ó, você viu, ó, que agora sim ele se dispôs melhor. O que estava aqui ele foi para cá, ocupou o espaço, ficou bem no centro, e o que estava bem na ponta também ele ficou no centro, tá? Então se eu tivesse mais boxes aqui, eles iam se alinhar todos aqui no centro, abaixo da linha completa lá, ó, tá certo? Isso aqui é bem legal para você fazer grid, né? Grid de imagens, tá? Outras propriedades que você vai ter aqui no Justify Content é Space. Então, você vai conseguir controlar o espaço que tem entre cada item do seu Flexbox. Então, você vai ter Space Around, que vai calcular com o espaço que tem em torno, então ele vai dispor da melhor forma aqui, ó, veja que já ficou diferente, né? Talvez isso aqui fosse mais bacana no seu caso, tá? Você tem Space Between, né, que vai ser espaço entre os flex itens, né? Então já deu espaço aqui, já diferenciou, tá? Ó. Então ele aumentou o espaço entre os itens para ocupar todo o flex container, tá? No caso do Space Around, o espaço do flex container persiste. E o Space Evenly ele faz meio que acho que a melhor forma de falar isso aqui é meio que uma média, não sei, tá? Então ele faz esse espaçamento aqui, tanto do Flex Container quanto entre os Flex Items aqui, tá certo? Bom, pessoal, a última propriedade que você precisa ver aqui e entender é o Align Items, tá? Então, vou só fazer umas mudanças aqui no nosso Flex Container e você já vai ver agora. Qual que foi a mudança? A gente definiu aqui um tamanho para o nosso Flex Container, que é essa parte cinza, e definiu também uma cor de fundo. Nada demais, tá? Você percebeu que a gente definiu o tamanho para o Flex Container, isso aqui já aconteceu ó, na nossa linha, tá certo? A gente vai ver se a gente quisesse diminuir esse espaço como que faria aqui, tá? Então vamos aqui para o nosso CSS para ver como é que tá, ó. Tá exatamente assim. Então a gente tem a nossa linha, só que você percebe aqui, ó, que eu tenho esse espacinho aqui para o final do nosso Flex Container. Para a gente ver melhor, eu vou comentar esse field set aqui anterior, que a gente não vai mais trabalhar nele, foi só para a gente entender. Então, para você ver melhor, você pode ver aqui essa distânciazinha do final aqui do nosso container. E aí é que o Align Items ele vai entrar, tá? Porque com o Align Items você vai conseguir alinhar os elementos na vertical. O Justify Content ele alinha na horizontal, e eu vou colocar um asterisco aqui, vou explicar melhor isso. E o Align Items ele vai alinhar na vertical. Então, se eu quiser alinhar ao centro, esse aqui que está em cima vai descer um pouco mais para poder ele ficar ó, bem espaçado, tá certo? Se eu quiser alinhar ao final, Flex End aqui, da mesma forma que é no Justify Content, ele vai vir para baixo e vai deixar espaço em cima, tá certo? Muito simples, né? Agora, por que eu falei que lá no Justify Content, ali no Align Items, tem um asterisco? Para você entender aqui o seguinte, ó, porque eu tinha falado antes que alinhava na horizontal no Justify Content, mas na verdade não é isso. O Justify Content ele alinha no eixo principal e o Align Items ele alinha no eixo que cruza, certo? Simples, né? Espera aí, não entendi esse final.
Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, deixa eu explicar melhor. Imagine aqui que você tem um plano cartesiano, tá? Com dois eixos, basicamente, y e x, a gente aprendeu na matemática lá. Então, digamos que o nosso flex container está em coluna. Nesse caso, o eixo principal do flex vai ser vertical, tá? E o eixo que cruza, horizontal. Então, o principal vai ser o y e o que cruza vai ser o x, tá certo? Então, quando eu executar um justify content lá, ele vai pegar o eixo principal, que no caso da coluna é o eixo vertical. Já se o meu flex for uma linha, que é o nosso caso aqui, o eixo principal é o horizontal. Então, ele é o eixo horizontal porque ele é uma linha, tá? E o eixo que cruza é o vertical. Então, quando eu executar o justify content, ele vai executar isso no eixo principal, que é da horizontal, e ele vai executar o align items no eixo que cruza, que é o vertical, tá? Por isso, quando eu executo o align items, ele mexe na vertical, e quando eu executo o justify content, quando eu mudo alguma propriedade, ele muda aqui a disposição dos elementos, tá? O espaçamento, enfim. Bom, pessoal, então a gente entendeu que essas são as propriedades, mas você pode ver que só para a gente não terminar com esse negócio meio estranho aqui, o nosso grid aqui ele tá até legalzinho, mas esse espaço está muito grande. Talvez no nosso caso aqui seja melhor a gente colocar isso, o nosso flex direction, como uma coluna, tá? Porque ele vai ficar como coluna, ó, e já vai dispor bem melhor os elementos aqui, ó. E só para a gente entender aqui também, dentro da coluna, como que as coisas vão funcionar. Ele já está aqui com o justify content, deixa eu tirar também aqui e já deixar tudo normal aqui, ó. Vai ficar a coluna lá, tá? E eu tenho um flex wrap aqui. Aqui ele já tentou colocar ali dentro do container todo, que é 300 pixels. Ele dispôs os nossos elementos de forma bem melhor. E aqui a gente vai ver, ó, por exemplo, quando eu fizer um justify content aqui, deixa eu colocar um space around, ele vai espaçar do container, ó, tá? Então ele já mexeu na vertical, você percebeu, né? Porque o eixo principal aqui é a vertical. Já no align items já vai mexer agora na horizontal. Então se eu colocar aqui ao centro, ele vai centralizar horizontalmente, tá certo? Então tá aí, é basicamente isso que a gente precisa entender sobre Flexbox. Existem sim algumas propriedades que você precisa ver aí, mas assim, vai ter outros vídeos aqui e a gente vai falando sobre isso aqui. Não sobre Flexbox especificamente, mas vez ou outra eu vou sempre trazer algo sobre isso aqui, tá bom? Você pode dar uma olhada aí sobre Flex Grow, Flex Shrink, Flex Base, que eu acho que são as propriedades aí que também são mais conhecidas aí, tá certo? Então pessoal, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Há links importantes aí na descrição. Se inscreva, deixa o joinha. Até mais.